Tem alguém que está assistindo a minha aula ao vivo pela primeira vez, pessoal? Coloca aqui no chat, só para eu saber. Leonardo, a Sabrina, acho que já é aluna antiga, não está aparecendo a foto aqui, mas acho que eu já fez mentoria comigo. Ismael também já é aluno antigo. Boa noite, Adriele. Primeira vez dela. Fábio, boa noite. Paulo Rogério. Pessoal, vou transmitir aqui a minha tela. Só confirma para mim se vai aparecer aí para vocês, para ver se está certinho. Apareceu aí, né? Beleza, então vamos começar, né? O combinado foi 21h05. Pessoal, eu coloquei uma enquete no grupo para a gente definir, né, o tema da aula. O que que vocês acharam? Você acha que assim fica legal para a gente fazer para as próximas vezes? Eu escolhi esse tema, a vela de comando, porque eu recebo muitas dúvidas referente a esse assunto, e eu acho que para muitas pessoas ainda não está muito claro como que a gente vai considerar o comando dentro das nossas análises. Então, eu vou fazer uma aula aqui. Preparei um material bem didático, vocês vão ver que está muito detalhado, então está fácil de entendimento, dependendo se vocês estão começando agora ou se já tem uma certa experiência. Então, eu vou explicar o passo a passo, se vocês acharem que são conceitos muito básicos, para que todos entendam e não tenham dúvidas, tá? Boa, Marconi, a gente pode falar na próxima sobre marcação, tá? Sem problema algum. Pessoal, coloca no chat aí para o Ismael que está com áudio, tá? Que aí eu vou começar aqui e a gente já vai entrar no tema. Ele está perguntando aí, mas o áudio aqui está legal. Pessoal, então vamos falar sobre a vela de comando, né? É um dos padrões aí dentro do nosso operacional, que é a captura de liquidez. Então, a gente tem diversos padrões de velas, mas o comando ele é muito importante porque ele influencia na nossa tomada de decisão, né? Ou seja, quando a gente identifica ali um comando, muitas das vezes, se ele tiver após uma reversão no topo ou no fundo, a gente não vai considerar ali uma liquidez, e eu vou mostrar para vocês quando o comando aparece em sequências de velas da mesma cor, a forma que a gente vai ter que analisar para estar operando aí a favor desse padrão, tá? Então, vamos começar com conceitos aqui de introdução, para ter um esclarecimento aí com todos. Começando aí com a vela de comando de alta, ou seja, a gente vai encontrar no gráfico tanto a de alta, tanto a de baixa. Vou explicar as duas aqui de forma separada, para a gente não ter dúvidas, e depois a gente vai avançando com o assunto. Então, quando a gente fala de uma vela que é um comando de alta, ela tem algumas características para a gente poder identificar no gráfico. Quais seriam essas características para a gente operar uma vela de comando? Primeiro, ela tem que apresentar o pavio. Se a gente está falando no comando de alta, essa vela tem que deixar uma máxima. Então, essa máxima ela representa para a gente um movimento de retração. O que seria essa retração, pessoal? A vela lá nasceu, fez esse movimento de alta, chegou em determinada região, né, dentro do seu tempo de expiração, seja para 1 minuto, 5 minutos, a venda fecha essa vela, ou seja, os vendedores, ó, faz esse movimento de retração, onde ela deixa esse pavio aqui, na qual nós temos a venda empurrando o preço para baixo. Ok, então uma vela de comando de alta, ela precisa deixar um pavio de retração que a gente chama de máximo. Outro ponto importante para a gente levar em consideração é que essa vela, a partir do momento que ela nasce de alta, ela não fica vermelha, ou seja, ela não volta para o seu ponto de abertura, que é a região na qual ela abriu, né, subiu, voltou para o seu ponto de abertura, e ela não faz um movimento de reversão. O que isso quer dizer? Em momento algum, essa vela de alta, ela foi vermelha. Para a gente ter essa confirmação que essa vela não fez um movimento de reversão, ela não possui
pavio, nesse caso aqui seria uma mínima, né, que fica na parte inferior da vela, independente se ela é de alta ou se ela é de baixa. Então, o comando visualmente é exatamente essa vela aqui, que não possui pavio de reversão e somente de retração. Thaís, identifiquei uma vela que ela não reverteu, porém não retraiu. É uma vela de comando? Não. Isso aqui é uma vela de força, que é um padrão onde a gente opera a favor do movimento, as regras se aplicam exatamente também igual negação pela força, então a gente não vai considerar essa vela aqui um comando, tá? Ela tem que seguir essas regras de pavio de retração e não de reversão. Então, no gráfico, a gente vai identificar vários tipos de velas de comando, desde que ela respeite essas regrinhas aqui que a gente acabou de ver, tá? O tamanho do corpo da vela não vai interferir para a gente, tá? Em relação a anular uma liquidez da vela anterior, que eu vou passar por mais detalhes para vocês, mas a gente vai identificar de diversas formas. A gente vai indicar um comando que demonstra uma força de compra pelo tamanho do corpo do pavio, do corpo da vela, tamanho do pavio. A gente vai encontrar comandos que deixam o pavio bem expressivo de retração, mas respeita todas as regras, deixa a máxima e não possui mínima. E a gente vai encontrar uma vela na qual ela tem aí o pavio e o corpo do mesmo tamanho. Tá? Então, a gente vai encontrar vários tipos, a gente vai encontrar outros tipos no gráfico. Pode ser uma vela bem exagerada em relação às anteriores, a gente sempre tem que levar em consideração o tamanho das velas. Vou passar um checklist aqui para vocês, para a gente fazer essa análise. Eu posso encontrar uma vela assim, ó, exagerada, que deixou uma retração. É um comando? Sim, é um comando. Tá? Então, anotem aí, para vocês não esquecerem, a gente sempre tem que levar em consideração essas regras quando a gente fala de um comando de alta. Agora, vamos ver aqui um exemplo do que seria um comando de baixa, pessoal. Para a gente considerar um comando de baixa, as regras elas vão mudar em relação ao pavio. Nesse caso, a gente não quer que essa vela tenha ali um pavio de máximo, igual a gente viu no comando de alto, né? Por quê? Para a gente ter aqui uma retração, a gente precisa de um pavio de mínima. Então, imagina que essa vela nasceu, iniciou essa movimentação de baixa, e quando ela chega em determinada região do preço, ela não consegue se manter aqui e a compra começa a atuar. Como que a compra atua nesse cenário? Empurrando o preço para cima. Esse movimento aqui que o preço faz essa retração são os compradores tentando reverter essa força dos vendedores. Só que dentro do tempo de expiração, a compra não tem força suficiente para fazer essa reversão, então a vela expira, né, ela acaba finalizando, e ele deixa aqui esse padrãozinho aqui demonstrando para a gente essa retração. Beleza, então comando de baixa tem que deixar para nós um pavio de mínimo. Em relação à abertura da vela, a partir do momento que ela nasce, ela inicia ali um movimento de baixa e em momento algum essa vela foi de alta. Então, nós não podemos ter um pavio aqui de reversão ou uma máxima indicando que a compra atuou nessa vela. Por que que a gente não pode ter? Se a gente tivesse aqui os compradores abrindo essa vela e depois iniciando o movimento de baixa, a gente teria esse pavio, aí desconfigura, né, o nosso padrão dentro das nossas regras e deixa de ser um comando na qual a gente vai usar dentro do nosso operacional para anular uma liquidez quando ele acontecer em cenários de reversão. No comando de baixa também vamos ter vários exemplos, né, de comando, então não é uma regra o tamanho do corpo, né, e o tamanho do pavio, somente respeitar aqui esses conceitos que eu já passei, né, em relação a ter uma mínima e não possui uma máxima, tá? Pessoal, em relação a identificar o padrão no gráfico, ficou alguma dúvida? Pode colocar aí no chat. O Diego falou que não, Leonardo não, mais alguém? Se tiver perguntas, pessoal, a hora de perguntar é agora, tá? Não precisa ficar com vergonha. Tá, então vamos seguir. Depois que vocês aprenderam que esse conceito de como identificar se ela for a segunda ou a terceira do movimento. Ismael, vamos só esperar um pouquinho, porque eu vou explicar sobre isso, tá?
questão de ser primeira ou segunda do movimento, para a gente aqui o que vale é a questão da reversão, que é o assunto que eu vou passar aqui para vocês, tá bom? Pessoal, já que vocês têm agora o conceito de como identificar essa vela no gráfico, agora a gente tem que observar os detalhes, né? O comando, ele sempre tem que aparecer em uma reversão. Apareceu em uma reversão, qual que é a análise que a gente faz? A gente vai desconsiderar, ou seja, anular a liquidez da vela anterior. Então, agora vamos relembrar aqui alguns conceitos do nosso operacional. Todas as operações que a gente faz, a gente precisa de quê? Uma liquidez a ser capturada para a gente operar a favor do fluxo de vela, ou a gente precisa de uma zona de proteção para a gente estar operando retração ou reversão. Então, vamos imaginar que aqui está o preço atual, a próxima vela vai nascer aqui. Antes de você saber se você vai comprar ou se você vai vender, vocês precisam fazer um mapeamento do gráfico, ou seja, fazer as marcações. Como que é feita as nossas marcações? Toda vez que a gente identificar vela de alta, a gente vai buscar máximas na qual o preço ainda não fez o primeiro retorno, ou seja, não buscou, para a gente considerar ali uma liquidez de compra. Então, eu preciso que o preço esteja indo em direção daquela liquidez para acontecer uma captura. Esse é um ponto, falando de uma movimentação de alta. Aqui nesse cenário, a gente está vendo uma movimentação de baixa. Imagina que aqui tem uma força dos vendedores, está em busca de um fundo. Aí você olha para esse fundo, o que, que você vai analisar? Existe uma liquidez a ser capturada? A gente sabe que quando a gente tem uma vela de baixa, ele deixa uma mínima, e quando a gente puxa a nossa marcação, que é uma linha, e não houve ali o primeiro retorno do preço, a gente considera uma liquidez de venda. Só que nesse caso, se a gente for analisar, aqui tem um comando. Qual que é a regra do comando? É uma vela de alta, que não deixa reversão, ou seja, eu não tenho um pavio de mínima, e ela simplesmente retrai. Identificou um comando após uma reversão, o que é reversão? Vem o movimento de baixo, iniciou o movimento de alta, ou seja, ela não pode ser da mesma cor da vela anterior. Nós não vamos iniciar aqui a nossa marcação acreditando na captura dessa liquidez. Pelo contrário, a gente vai pegar a nossa linha e vai marcar ela para trás. Ou seja, não tem por que o preço vir buscar esse fundo, já que eu não tenho uma liquidez. Ah, Thaís, mas eu entrei na operação e a vela desceu. Paciência, não está no nosso operacional projetar o preço a fim de buscar regiões que não têm liquidez quando a gente está considerando ali um fluxo de vela. Beleza, eu não tenho liquidez, eu marco proteção? Sim ou não, pessoal? Coloca aí no chat. Não tenho liquidez, eu marco proteção ou não faço nada? Sim, o que, Marcos? Marca ou não faz nada? Escreve aí, pessoal. Marcos falou que marca, o Levi falou que não faz nada, mais alguém? Sim, marca em regiões de importância. O Clayton marca, o Diogo faz nada. Mais alguém? Sim, marco. Renato falou que vai marcar. Pessoal, quem está marcando errado, tá? Por que que está marcando errado? Como que você vai fazer uma marcação aqui de proteção se você não tem o posicionamento dos compradores? Não existe aqui uma captura de liquidez da vela anterior. Ou seja, essa vela de alta, ela não superou a mínima da vela anterior para a gente considerar aqui uma proteção. Então, aqui, pessoal, não faz nada. É o que a Sabrina falou. Aguarda o preço se movimentar. O preço, ele sempre vai estar formando novas regiões para a gente poder atualizar essas marcações e estar buscando zonas principais, zonas intermediárias, onde a gente identifica ali uma liquidez de indução ou uma liquidez alvo que fica mais nas extremidades, tá? Então, pessoal, pega essa dica aqui. Tem comando, linha para trás, não faz nada. Não tem por que projetar o preço para reverter e nem projetar o preço aqui para você operar a favor do fluxo de vela, ok? Deu para entender? A galera que falou que vai marcar. Entendeu, Marconi? A galera que falou aí que marca, pessoal. Pelo amor de Deus. Tem comando, comando anula a liquidez da vela anterior. Agora, respondendo à pergunta do Ismael. Thaís, primeiro, segundo, terceiro do movimento. Se é uma reversão, pessoal,
é a primeira do movimento. Concorda? Olha só. Vela de baixa, reverteu. Primeira do movimento. Thaís, o que é a primeira do movimento? É a primeira vela que inicia o movimento de alta. Ó, primeira vela do movimento, segunda vela do movimento, terceira vela do movimento. Ou seja, comando ele vai aparecer em uma reversão, primeira do movimento, para anular uma liquidez. Posso seguir, pessoal? Coloca aí só para ter certeza que todos estão entendendo. Ok, então vamos lá. Então, essa foi aí a explicação de um comando de alta após uma reversão. Agora vamos falar sobre um comando de alta que ele acontece em uma reversão, porém a gente não está falando de uma região de fundo. A gente vai encontrar no gráfico situações onde a gente tem uma tendência forte de alta, e nessa tendência de alta, o preço ele precisa fazer pequenas correções. A gente não consegue pegar um gráfico infinito onde só tem velas de alta ou só velas de baixa. Então, o preço ele impulsiona, corrige, impulsiona, corrige. Nessas correções, pode aparecer um comando. É válido esse comando? Sim. Por quê? Pessoal, concorda que aqui tem uma reversão? Ó? Por mais que eu estou numa tendência principal de alta, o preço corrigiu. Para ele corrigir o movimento de alta, eu preciso de uma vela de baixa. Após uma vela de baixa, tem a formação de um comando. Tá? Então, nesse caso, nós estaríamos o quê? Considerando aqui uma liquidez de indução, por não estar no extremo, só que quando vocês identificam este comando, vocês não vão projetar o preço a fim de buscar essa liquidez. Thais, mas eu faço o quê? Deixa o preço desenvolver, ele pode vir aqui em cima ou ele pode romper esse pavio, aí você vai buscar lá embaixo mais alguma liquidez, caso tenha, de venda a ser capturado. Tá? Então, nesse caso, mesma coisa. Pega a sua linha, joga para trás, ou simplesmente não coloca nada e você já sabe que ali não tem um alvo para você estar projetando o preço, tá? Bem simples. Aqui tem um exemplo, né, do que seria esse comando no meio de uma movimentação. Então, a gente tem uma força aqui de compradores, pavio de mínima, comando de alta. Qual é a regra do comando? A vela nasce, movimento de alta, não deixa mínima, indicando ali uma reversão, uma força dos vendedores, e deixa uma retração. Então, essa vela aqui de comando, ela está até diferente dos exemplos que eu mostrei para vocês verem que existem vários tipos, né? Tem um corpo bem expressivo, pavio pequeno, pode ter um pavio menor ou maior, então isso vai de acordo com as regras que vocês vão levar em consideração que eu estou passando aqui, tá? E nesse caso, pessoal, está no meio do gráfico. Vai traçar a linha aqui? Não vai. Você pode ver que o preço, ó, nem foi lá buscar. Aí você pega aqui uma venda, acreditando que o preço vai vir buscar essa liquidez, ó. Entrou com uma venda aqui, ela veio até aqui, subiu, fechou de alta, depois o preço iniciou o movimento aí tentando reverter essa força aqui dos vendedores e nem sequer veio buscar essa região. Outro ponto para não ter porquê de vocês entrarem nessa liquidez, pessoal. Além dela ser anulada, não temos aqui, ó, um alvo vai ser capturado, que tem uma proteção, né? Então, não faz sentido operar um fluxo sem você ter indução e sem você ter alvo, tá? Esses detalhes têm que estar aí bem esclarecido para vocês não entrarem em análise onde não faz sentido. Agora, vamos falar sobre o comando, né, de baixa. O comando de baixa ele precisa também acontecer em uma reversão, só que agora, como o movimento é de alta para baixa, a gente vai estar considerando as regiões de topo, ou seja, eu venho no movimento de alta, onde o preço atual está vindo capturar uma liquidez, e após a formação desse topo, a gente identifica que a vela que reveste o movimento é um comando de baixa. Então, nesse caso, marcação, linha para trás, não tenho nada aqui a ser capturada, deixa o preço romper, desenvolver, e a gente vai atualizando essas marcações. Comando de baixa em fluxo, né, em sequências de velas da mesma cor. Então, nós temos aqui comando de baixa, vela seguinte de sequência. Tem liquidez de compra aqui? Não. Então, joga a minha linha para trás, eu não vou projetar o preço a fim de buscar essa possível, né, indução por estar no meio aí do movimento de baixa, então para a gente não faz sentido fazer essa marcação projetando o preço. Aqui tem um exemplo de um comando que anula uma liquidez de compra, então, ó, vela de alta, deixou uma retração,
Quando a gente puxa uma linha e a gente não tem o retorno do preço, então a gente considera ali uma região onde o preço pode buscar por questão de captura de liquidez. Só que quando acontece uma reversão na vela seguinte, ela caracteriza para a gente o nosso comando, na qual não tem pavio de reversão, somente de retração. Eu não vou projetar o preço nessa região e o preço nem sequer ele veio buscar ali. Né? Então, às vezes você faz uma análise de compra acreditando que ele vai buscar, ele simplesmente reverte, não tem nem força. Está capturando essa liquidez porque não faz sentido a gente projetar ali, já que não tem nada a ser buscado. Pessoal, alguma dúvida em relação a comando em reversões? Ô, Vinícius, melhora a sua pergunta, não entendi. Se a vela termina cheia, é comando? Comando tem que deixar retração e não reversão, tá? Marconi não tem dúvida, Levi não, mas alguém, pessoal? Deu para entender, Vinícius? É só você seguir aquelas regras que eu passei no início da aula. Vela nasceu, sem reversão, deixou retração, é comando, independente do tamanho do corpo da vela ou do pavio, tá bom? Tá, pessoal? Então vamos seguir. Vamos falar agora sobre o comando quando ele aparecer em sequências de velas da mesma cor. Ou seja, nesse caso eu não tenho uma reversão. Qual que é a função do comando quando ele aparece em um fluxo de velas? Simples. Eu desenhei aqui dois exemplos. Movimentação de baixa, movimentação de alta. Como que vai ser as nossas análises nesse cenário? Após identificar uma vela que não reverte e só retrai, vocês já sabem que é um comando. Comando de baixa, comando de alta. O comando, ele anula a vela anterior, no caso, a liquidez, se for uma reversão. Aqui está bem claro que não existe reversão. Sequência de vela da mesma cor, fluxo. Então, a gente vai a favor dessa força. Como que eu vou considerar as minhas análises para eu entrar a favor desse fluxo, independente se eu tenho um comando aqui? Essa vela de comando, ela entra na nossa análise da seguinte forma. Se eu quero continuar esse movimento de baixa, eu tenho que analisar se esse movimento é forte, como que eu vejo isso? Velas aumentando de tamanho. Outro ponto, renovação de mínima da vela anterior. E gatilho de entrada, que é o 50% da vela anterior, que nesse caso seria o comando. Então, quando ele não aparece em uma reversão, não existe anulação de liquidez da vela anterior, visto que aqui, como é uma vela de baixa, a liquidez estaria aqui. Como que eu vou anular a liquidez da vela anterior se aconteceu aqui, ó, uma renovação de pavio? Eu não consigo puxar uma linha e aguardar o primeiro retorno do preço para acontecer essa captura da liquidez, então não tem liquidez aqui. Tá? Então, o comando sempre vai ser considerado uma vela que anula a liquidez da vela anterior em reversões. Quando está em sequência de vela da mesma cor, ela simplesmente vai fazer parte da nossa análise para a gente entrar a favor de fluxo. Tá? Bem simples, é como se fosse uma vela de força. Analisou, observou o tamanho da vela, demonstra força, renova pavio da vela anterior, puro de vela nos 50% para a gente ir a favor desse movimento. Movimentação de alta, mesma coisa, não vai mudar. Sequências de vela da mesma cor, no meio daquele movimento aparece um comando. O que eu faço? Simplesmente segue com a sua análise. Puro de vela nos 50%, compra a favor desse movimento aqui, que antecede o nosso padrão. Só que para a gente realizar uma venda ou uma compra, a gente tem que levar em consideração todas aquelas regras do operacional, né? Então, eu vou apresentar aqui para vocês um checklist. Esse checklist é mais para vocês relembrarem o passo a passo de tudo aquilo que a gente ensina lá nas aulas, para vocês anotarem no caderno, ou se quiser tirar uma foto, porque como é muita informação, tem alguns detalhes que a gente não lembra, né? Até vocês, de fato, pegarem o operacional. Então, quando a gente estiver levando em consideração uma análise de fluxo, e nessa análise de fluxo você tiver um comando, ou pessoal, se não tiver comando, a análise ela tem que ser a mesma, quais são os pontos que vocês vão considerar? Primeira coisa, se é fluxo, o que eu tenho que ter? Liquidez. Se eu não tenho liquidez, eu não opero fluxo, eu vou operar retração ou reversão. Isso tem que estar muito claro para vocês. Preço bem na movimentação de baixa. Vocês identificaram que tem uma liquidez, seja de indução ou seja de alvo. Vocês analisaram ali que tem uma boa oportunidade para vocês trabalharem com movimento de baixa. Isso é um ponto. Você vai lá e vai dar um ok aqui, ó. Ok, tem liquidez. Qual que é o próximo passo?
Se eu quero operar uma captura de liquidez na qual é o fluxo de velas, eu preciso enxergar uma força do movimento. Não faz sentido vocês entrarem com venda a movimentação dessa daqui, ó. Vela diminui de tamanho. Vela deixando muito pavio de retração. Vela sem renovar a mínima da vela anterior. Você vai estar com venda aqui, mesmo tendo uma liquidez capturada, não faz sentido. Então, aqui a gente precisa do seguinte, só tem mais 10 minutos de aula. Aqui a gente precisa do seguinte, ó, analisar a forma como o preço está indo buscar a nossa liquidez através de velas aumentando de tamanho para a gente enxergar aquela força do movimento. Identifiquei que aquele movimento está forte. Conforme as velas vão se formando, elas vão aumentando de tamanho. O que eu preciso? Renovação de pavio da vela anterior. O que é renovação de pavio? Passa de interpretação para nós. Olha essa vela aqui, pessoal. Quando ela deixa esse pavio aqui de retração, vocês têm que fazer a seguinte leitura. A compra fechou essa vela. Se a compra fechou a vela, o que eu tenho aqui? Os compradores, ó, toda vez que o preço chega nessa região, a compra atua. Quando a vela seguinte fecha e rompe o pavio da vela anterior, o que isso quer dizer? Toda a compra que estava aqui não foi suficiente para segurar essa venda. Então, a venda está mais forte que a compra. Novamente, velas aumentando de tamanho, renovação de pavio, demonstra uma força dos vendedores. Vela seguinte, mais uma vez. Renovação de pavio, o que eu tinha na ponta desse pavio? Compra. Quando essa vela supera essa compra, ou seja, ela rompe esse pavio, a venda está mais forte que a compra. Então, eu consigo identificar que teve uma renovação de pavio, então é força dos vendedores. Se eu estou enxergando força de venda e não estou conseguindo enxergar a compra, tentando reverter o movimento, eu vou a favor da venda. Só que para a gente trabalhar com venda, a gente sabe que existe gatilhos de entrada, movimentação de vela que a gente tem que respeitar. São regras do operacional. Qual que é o nosso gatilho de entrada? Movimento volátil, puro de vela nos 50% do corpo da vela anterior. Tais, a vela buscou na abertura. Melhor ainda, isso vai ser o quê? Tomada de decisão de vocês. Observar a forma como a vela está se movimentando, vela volátil, puro de vela 50%, venda. Chegou no 50% sem o puro, o que vocês vão esperar? Puro de vela na abertura. Deu gatilho de entrada, vocês vão entrar aqui, ó, acreditando na retração do preço. Tá? Então, as análises, elas não são complexas, é questão mesmo de identificar todos esses pontos, se identificar confluências dentro dos padrões de vela que eu também ensino nas aulas. Melhor ainda, deixa a nossa análise muito mais assertiva, então eu preciso que vocês levem isso em consideração, tá? Comando em reversão, anula a liquidez da vela anterior. Comando em sequência de velas da mesma cor, a gente trabalha fluxo. Ele não vai interferir em relação a anular a liquidez da vela anterior e nada, tá, pessoal? Ficou entendido? Mandei no chat. Não, não vou abrir o gráfico, não, até por causa do horário, tá? Esse horário não tem nem mais movimentação para a gente trabalhar. A aula não vai ficar gravada na plataforma, os encontros vão ser ao vivo mesmo, e quem assistiu, assistiu, quem não assistiu, infelizmente, vai perder o conteúdo, tá? Pessoal, mais alguma pergunta? Então, essa aula aqui a gente não vai falar sobre zonas, tá? É só a questão do comando mesmo, tá bom? Com 50% pode entrar com a compra, nesse cenário aqui é vendas. Você está com sequência de venda da mesma cor, movimento de baixo, não faz sentido você entrar com compra, tá? A vela de força anula a liquidez? Não. Anula a liquidez é comando, pessoal. Tá, joia, Marconi? Mais alguma dúvida? Ok, Marcos. Renato, tá tudo certo? Isso, entra com venda, Fábio.
Pessoal, tem mais 5 minutos. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Senão eu vou encerrar, tá? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje, né? Agora a gente vai se encontrar no próximo mês. Eu vou informar para vocês quando que vai ser a aula mais para frente. Vou avisar com antecedência para vocês poderem se organizar, a questão do horário. Mas vai ser em uma quarta-feira ou quinta-feira, 21 horas, tá? Acho que é um horário que todo mundo aí já está mais tranquilo em relação ao trabalho para poder estar participando. Pessoal, manda no chat aí o que vocês acharam da aula, se deu para entender, se foi legal. Gostaram? Pode ser, Levi. Na próxima aula eu vou colocar essa opção, movimentação de vela e marcação. O pessoal também falou no começo da aula que está querendo ter uma aula aí sobre marcação, tá bom? Que bom, Fábio. Pessoal, obrigado pela participação. Vou encerrar aqui, tá? Até a próxima aula. Tchau, tchau.